Hail the King, capítulo 1171. Por Luan King. 27 de dezembro de 2020. 2440. Hail the King, capítulo 1170. Hail the King, capítulo 1172. A mulher ingênua e estúpida. Quem diabos é você? Um bom cachorro não bloqueia o caminho das pessoas. Agora, foda-se. Você é tão feio, mas tem cara de vir aqui e envergonhar-se. A princesa Vitória não sabia sobre o que aconteceu há alguns dias. Ela estava com vontade de fazer compras, mas alguém bloqueou seu caminho. Seu humor foi destruído instantaneamente. Vendo que este homem que bloqueava seu caminho era tão feio e de aparência obscena, Vitória ficou ainda mais irritada. Ela apontou o dedo e emitiu o prestígio do ministro das Finanças do Império da Região Norte enquanto chincava aquele gordo sem se conter. Fê instantaneamente soou profusamente. O maneirismo e o comportamento da princesa Vitória trariam vergonha ao Império da Região Norte. Ela era ministra das Finanças e uma figura poderosa e influente. No entanto, ela ignorou completamente sua identidade e xingou na rua como um vadio. Foi uma sorte que nenhuma das pessoas aqui soubesse quem elas eram. Ei! Outra gostosa! Você é como um pouco de pimenta. Você tem personalidade e eu gosto de você. Espero que você ainda possa xingar assim quando eu te despir. Elton Gordo não se importou com os palavrões e observou Vitória de cima a baixo enquanto seus olhos se iluminavam com maldade e luxúria. Elton ficou um pouco desapontado quando não viu a linda Valquíria de alguns dias atrás, mas ele se sentiu bem recompensado com a beleza de Vitória. Ele não se sentia mais tão mal. Nos últimos dias, Elton pegou emprestado cerca de uma dúzia de mestres de seu irmão mais velho e estava procurando por Faye e as 3 garotas com detetives na área. Da perspectiva de Elton, não deveria ser difícil para ele encontrar pessoas na cidade de Iduna. No entanto, como se Faye e as 3 meninas fossem gotas de água que emergiram de volta com o oceano, Elton e seus capangas olharam ao redor por vários dias e tentaram muitos métodos, mas não encontraram uma única pista. Desamparado, Elton só podia esperar no mercado e esperar que Faye e as 3 meninas reaparecessem. Hoje, Elton finalmente teve seu desejo realizado e viu as pessoas que esperava. Finalmente! Eu posso me vingar e atacar essas beldades. Elton pensou consigo mesmo. Ele estava especialmente animado para ver Jean e Tânia novamente. Essas 2 guerreiras o atacaram e o envergonharam. Nos últimos dias, Elton pensou em centenas de maneiras cruéis de torturar e manchar essas 2 meninas. Vão! Prenda esses vadias para mim! Elton gritou e acenou com a mão, e cerca de uma dúzia de mestres os cercou taticamente de todos os lados. Chamas de energia guerreira queimavam ao redor desses mestres, fazendo com que os pedestres da área sentissem uma pressão imensa. Todos pareciam ser guerreiros 5 estrelas e 6 estrelas. Então, centenas de soldados totalmente armados correram para a rua como uma enchente. Com armas nas mãos, essas pessoas pareciam homicidas. Por um momento, os animais pularam e gritaram na rua e todos os pedestres se afastaram com medo. Ei, essas pessoas são tão fracas! Apenas pequenos guerreiros de nível estelar. Como você se atreve a agir duramente na minha frente? Haha, seus pirralhos sem sorte! Corram! Princesa Vitória pensou para si mesma se divertindo. Então, ela se virou e olhou para Fê enquanto pensava, mesmo com todos os mestres na cidade de Iduna somados, eles não podem nem mesmo bloquear um toque casual com o dedo deste deus da matança ao meu lado. Este gordo ainda se atreve a causar problemas. Acho que ele está cansado de viver. Jean e Tânia também estavam com raiva. Essas 2 não tiveram uma boa impressão de Elton para começar. Agora vendo este homem sendo tão ignorante, elas se tornaram assassinas e estavam prestes a matar este homem. De repente, as 2 meninas ouviram uma voz em seus ouvidos, pararam por um segundo e pararam de resistir. Os soldados correram e as trancaram com algemas mágicas. Faye também não resistiu.
Alexander? O que você está fazendo? Jean, Tânia, Matthews. Por que você não está lutando? Ei! Suas cabeças foram chutadas pelo Black? A princesa Vitória ficou pasma com a cena e gritou com Fei enquanto lutava para se libertar. Fei não disse nada e parecia sem expressão. Seus bastardos! Como você se atreve a me prender? Você sabe quem eu sou? Princesa Vitória começou a lançar seu ultimate. Ela gritou: Eu sou a ministra das Finanças do Império da Região Norte. Como você se atreve a me amarrar? Todos vocês querem morrer. O ministro das Finanças do Império da Região Norte? Os cruéis soldados congelaram instantaneamente e não se atreveram a continuar. Eles pensaram consigo mesmos: droga! Você está de brincadeira? O Império da Região Norte é uma força gigantesca no continente. Até mesmo um mendigo do Império da Região Norte poderia caminhar corajosamente pela cidade de Duna, quanto mais o ministro das Finanças. Não podemos ofendê-la. O ministro das Finanças do Império da Região Norte? Elton Gordo também congelou por um segundo. Agora, ninguém na cidade de Duna ousava ser imprudente quando as questões envolviam o Império da Região Norte. Elton olhou para Vitória e observou em detalhes, não ousando ser imprudente enquanto tentava ver se Vitória estava mentindo ou não. Neste momento, um mago 4 estrelas que estava com a túnica de um mago se aproximou e sussurrou algo nos ouvidos de Elton. Então, esse gordo assentiu e riu histericamente. Ha ha ha! Quase fui enganado por você! Quão prestigioso é o ministro das Finanças do Império da Região Norte! Como uma idiota como você, que não tem boas maneiras, pode fingir ser uma figura assim? Você não tem força! Seria melhor você fingir ser alguém mais fraco. Além disso, se o ministro das Finanças do Império da Região Norte está em viagem, como pode não haver guardas? Ignore o que ela está dizendo. Prenda-a! Os soldados que estavam hesitantes pularam ainda mais ferozmente, colocando as algemas mágicas nos pulsos da ministra das Finanças. Você! A princesa Vitória ficou furiosa e deu um pulo e gritou: Gordo! Você está morto! Você não apenas me amarrou, a ministra das Finanças. Você até amarrou o imperador humano do norte Alexander. Você amarrou Sua Majestade. Você não vê isso? Aquele homem de branco é Sua Majestade. Fei estava sem palavras, ele quase riu alto depois de ouvir Vitória falar. Essa mulher era extremamente sensível e talentosa para lidar com números e dinheiro, mas não tinha inteligência emocional, era ingênua e parecia monótona. Como Fei esperava, seria melhor para Vitória não dizer nada. Depois de ouvir suas palavras, Elton riu quando todas as preocupações em sua mente desapareceram. Como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo, Elton apontou para Fei que estava amarrado e riu. Este rostinho branco é o imperador humano do norte. Sua Majestade? Se for, então sou o Papa da Santa Igreja. Essa mulher burra. Em vez de fingir ser outra pessoa, você está tentando transformá-la em Sua Majestade? Ha ha ha! Agora, todas as suas mentiras estão desmoronando. Você! Princesa Vitória ficou furiosa e tentou se libertar, mas não conseguiu. A princesa orgulhosa e linda se virou e olhou para Fei com força. Então, ela parou de lutar. Agora que Fei estava com ela, ela não precisava se preocupar com nada. Além disso, agora ela parecia perceber que Fei estava planejando algo, e ela queria saber o que era. Sob todos os olhares lamentáveis dos pedestres, Fei e as 3 meninas foram escoltadas pelos soldados enquanto a risada orgulhosa de Elton ressoava na área. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1172. Muito louco. Enquanto caminhava pelas ruas da zona norte da cidade, o grupo de pessoas se aproximou do centro da cidade. Os prédios nos 2 lados das ruas ficavam cada vez mais altos, e cada vez menos pedestres podiam ser vistos. Além disso,
o ambiente ficou cada vez melhor. Mais e mais soldados podiam ser vistos patrulhando a área, e até mesmo os pedestres estavam vestidos com boas roupas e tinham uma pele bonita, ao contrário daqueles refugiados que estavam com roupas esfarrapadas e pareciam magros e famintos. Esta era a zona rica da cidade de Iduna. Depois de caminhar 30 minutos em direção ao centro da cidade, eles entraram na verdadeira zona nobre. O ambiente neste local era ainda melhor. Havia uma torre de vigia a cada 5 metros e um posto de controle a cada 10 metros. Exceto pela segurança, todo lugar era limpo e organizado, parecendo o paraíso em comparação com as zonas externas. Fei até viu uma nobre senhora que passeava casualmente com seu cachorro branco, enquanto dezenas de criadas o seguiam. O cão de estimação branco devorou um grande pedaço de bife fresco e frio, uma iguaria que os refugiados nas zonas exteriores nem ousavam sonhar em comer. Todas as criadas olharam para o cachorro saboreando a carne, e o ciúme e a inveja em seus olhos não puderam ser escondidos. Neste mundo caótico, as vidas das pessoas eram inúteis. A vida das pessoas de classe baixa nem valia tanto quanto o animal de estimação de uma família de classe alta. Depois de entrar na zona nobre, os soldados pararam na borda enquanto a dúzia de mestres continuavam a escoltar Fei e as 3 garotas mais para dentro. O grupo seguiu o javali selvagem louco Elton e aquele mago 4 estrelas, caminhando em direção a um palácio alto feito de pedra verde. Senhor! Saudações, senhor! Ao longo do caminho, todos os guardas que vigiavam as ruas saudaram Elton. Ai, Felipe, vai logo pedir ao meu irmão mais velho que venha aqui. Diga a ele que eu tenho algumas coisas boas, e não me atrevo a mantê-las todas para mim e quero que ele as aproveite primeiro. Depois de chegar ao portão do palácio, Elton pensou em algo, se virou e falou com o mago 4 estrelas atrás dele. Como quiser. O mago Felipe entendeu o que Elton quis dizer, e ele se virou e saiu. O javali selvagem louco Elton entrou no palácio, e Fei e as 3 garotas foram acompanhadas também. Ha ha ha! Isso é ótimo! 3 gostosas, o gordo riu sem se conter. Ele olhou para Vitória, Jean e Tânia com uma expressão lasciva, e estava claro que ele queria agredir essas 3 garotas e mantê-las para si. No entanto, depois de pensar que essas 3 meninas ainda eram úteis, ele mal reprimiu seu desejo e esperou que seu irmão mais velho, Orton, chegasse. Então, Elton pousou os olhos em Fei. Eu não prestei atenção antes. Você é um lindo rostinho branco. Haha! Se você estiver vestido com roupas de mulher, você pode ficar bem também. Elton observou Fei cuidadosamente e de repente riu. Normalmente, eu mataria todos os homens que caíssem em minhas mãos. No entanto, você... Ouvi dizer que o Sr. Naohiro não gosta de mulheres bonitas, mas de homens bonitos. Se eu dar de presente ao Sr. Naohiro, ele definitivamente virá para o nosso lado. Presente. Rostinho branco. Ah 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 ah. A princesa Vitória quase engasgou com a própria saliva e quase desmaiou de rir. No círculo nobre do continente Azeroth, havia alguns nobres que gostavam de outros homens. Assim como mulheres bonitas, homens bonitos também eram raros. Entre muitos nobres e imperadores, gostar de outros homens não era mais algo vergonhoso. Em vez disso, eles eram até bastante competitivos. Ouviu-se que alguns imperadores e nobres reuniam secretamente muitos jovens bonitos e belos para satisfazer seus desejos, e isso era quase comum. Vitória nasceu em uma família nobre, então ela tinha ouvido falar sobre essas coisas. No entanto, ela nunca esperou que alguém olhasse para o dominante imperador humano do norte dessa forma. Esta pode ser a maior piada do continente Azeroth. Imprudente! Como você ousa? Vou rasgar sua boca! Jean e Tânia ouviram este insulto do gordo a seu adorável cunhado imperador, e elas não puderam se conter e explodiram como o TNT que foi aceso. Enquanto gritavam, chamas de energia mágica queimavam ao redor das 2 garotas, e elas esticaram levemente e quebraram as algemas mágicas em seus pulsos. O que? Os olhos do javali selvagem louco, Elton contraíram instantaneamente.
No momento seguinte, este gordo sentiu a poderosa energia mágica saindo das duas trapaceiras, e ele viu as algemas mágicas que apenas elites da classe Lua poderiam quebrar em muitos pedaços como se fossem feitas de lama. Instantaneamente, Elton sentiu como se estivesse sendo envolvido por uma camada de energia fria e seu coração começou a afundar. Vendo essas duas trapaceiras frias e bonitas, todos no palácio ficaram chocados como se duas ovelhas tivessem se transformado em dinossauros. Os 12 mestres que estavam atrás de Elton também ficaram surpresos. Neste momento, Tânia se moveu, e parecia que um feixe de um raio vermelho brilhou no palácio. Em apenas uma fração de segundo, os 12 mestres que possuíam energia guerreira caíram no chão e perderam suas habilidades de combate sem serem capazes de resistir. Ao mesmo tempo, uma das mãos de Jean estava coberta de gelo azul mortal, tocando a testa de Elton entre as sobrancelhas como a lâmina do julgamento. A sombra da morte imediatamente engolfou este gordo vicioso, e ele estava tão assustado que sua alma quase escapou de seu corpo. Ele tentou sair dessa situação e revidar, mas a grande diferença de força o impedia de mover os dedos. Deixe-o viver por enquanto. Nesse momento, uma voz masculina clara soou, e foi uma música quase celestial para os ouvidos do gordo. O golpe de Jean que estava prestes a quebrar o crânio de Elton parou instantaneamente, quebrando a lei da física. O gordo caiu instantaneamente no chão enquanto o suor frio cobria seu corpo. Suas pernas estavam moles como geleia e ele olhou em volta. Ele não tinha certeza de quando, mas o rostinho branco, que estava prestes a dar de presente também quebrou as algemas mágicas e estava casualmente observando a arquitetura e decoração do palácio. Ao lado, a princesa Vitória ria tanto que cobriu o estômago. Você! Elton estremeceu ao pensar em uma possibilidade. Enquanto fazia xixi nas calças e rangia os dentes, ele olhou para a orgulhosa Vitória e gaguejou: será que, o que você disse era verdade? Você é. Continue, vamos. Ha ha ha. Tenho esperado por essa reação. Sua expressão está certa. A orgulhosa princesa Vitória cobriu a barriga e disse: continue, não mude sua expressão. Haha. Isso é emocionante. Eu já disse que sou a ministra das Finanças do Império da Região Norte, e aquele rostinho branco é o imperador humano do Norte. No entanto, você não acreditou em mim. O que agora? Você está surpreso. Sua puff. O javali selvagem louco sentiu que tudo estava muito louco. Ele havia capturado o imperador humano do Norte. Enquanto ele entrava em pânico, suas pernas se contraíram quando ele cuspiu uma boca cheia de sangue e desmaiou. Depois que Vitória se divertiu, ela olhou para Fei e disse: agora, você terminou de atuar. Você está agindo como um rostinho branco só para sentir a mesma emoção que eu. Você vai continuar. Você precisa da minha cooperação. Espere, vocês três estão livres agora. Quebre minhas algemas rapidamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1173. Quem é você? E Fei sorriu e não disse nada. Ele acenou levemente com a mão, e as algemas mágicas nos pulsos desta princesa orgulhosa e fofa estremeceram levemente antes de virar pó e desaparecer. Então, Fei sussurrou algo no ouvido de Tânia, e essa trapaceira feminina saiu correndo do palácio e desapareceu. Até agora, os milhares de soldados e guardas fora do palácio ainda não haviam descoberto as mudanças no palácio. Como o dono deste palácio, Fei caminhou e apreciou os delicados murais nas paredes. Este palácio era decorado em um estilo sofisticado e quase tudo era dourado ou feito de jade. Diante do assento principal, havia uma mesa de jade verde brilhante e lisa, e sobre ela havia todos os tipos de iguarias e licores. Estava claro que esta refeição chique tinha acabado de ser preparada e era bastante luxuosa. Tal cena não se encaixava na terrível situação em que se encontrava a cidade de Iduna, que carecia de comida e água potável,
refletindo claramente o status e prestígio do dono do palácio. Fei sentou-se e Jean se aproximou para lhe servir uma xícara de licor. Fei não parecia nem um pouco ansioso ou impaciente. Ele parecia estar esperando por algo. Como se fosse o dono, fechou os olhos e começou a desfrutar de tudo que estava sobre a mesa. Vendo isso, Vitória deu uma risadinha e se sentou ao lado de Fei sem pensar muito. Em seguida, ela agarrou as iguarias da mesa de Jade e bebeu o licor, devorando a comida e ignorando sua imagem. Parecia que essa garota orgulhosa e bonita ficou com fome depois de vagar pelas ruas. Cerca de 10 minutos depois, uma série de passos claros soou fora do palácio. Haha! Elton, você fez bem. Ouvi dizer que você tem coisas de alta qualidade. É verdade, uma série de gritos altos e selvagens soou fora do palácio. Então, um homem durão de meia idade veio de fora em passos largos enquanto um sorriso impaciente brilhava em seu rosto. Ele era musculoso, parecia feio, com dentes salientes e lábios grossos, e tinha cabelo curto ruivo bagunçado. Atrás deste homem estava o mago de 4 estrelas chamado Felipe, que acabará de sair antes. Elton, o que está acontecendo? Quem é você? O homem feio, musculoso e de meia idade estava bem ciente do que o rodeava. Assim que entrou no palácio, ele percebeu que algo não estava certo. Depois de uma rápida olhada, ele viu Elton e a dúzia de mestres que haviam caído no chão. Então, suas pupilas se contraíram instantaneamente, e uma onda de presença poderosa surgiu. Ele desencadeou uma forte pressão e engolfou todo o palácio. Depois de fazer isso, ele olhou para Fei com seus olhos afiados como lâminas. Vocês! O mago 4 estrelas Felipe ficou chocado ao reconhecer imediatamente Fei e as duas garotas. Então, este homem rapidamente caminhou até o homem musculoso de meia idade antes de sussurrar algo. Me diga quem você é. Depois de entender o que aconteceu antes, o homem de meia idade ficou um pouco surpreso, mas rapidamente se acalmou. Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto desse homem, e ele olhou para Fei enquanto dizia com curiosidade: Você se atreve a pregar peças na frente de mim, Orton? Parece que você está bastante confiante. Jovem, agradeço sua coragem. Hoje, vou abrir uma exceção e deixar você falar. Conte-me sobre seu background. Orton. Este homem de meia idade feio e musculoso era um dos poucos mestres supremos de Duna que eram fundamentais na luta contra os goblins. Ele era uma figura dominante na cidade, e até o comandante Gotze, que era o líder em nome, teve que ser educado com ele. Orton achou que esse jovem reagiria ao ouvir seu nome, mas ficou desapontado. Do começo ao fim, o jovem de branco que estava sentado na cadeira principal do palácio bebeu graciosamente o grande licor que a linda guerreira serviu para ele. Este jovem parecia estar tão intoxicado com a bebida que ignorou Orton completamente. Com essa atitude, Orton sentiu que esse jovem era o rei divino do céu, enquanto ele era um grão de poeira no chão. Não só isso, mesmo a grande beldade que se sentava ao lado do jovem de branco e devorava a comida como se não comesse há 10 dias também nem ergueu os olhos ao ouvir seu nome. Você quer pregar peças na minha frente? Você está procurando a morte. A paciência de Orton era limitada e ele ficou furioso depois de ser ignorado. Ele acenou com a mão, e um feixe terrível de raio de luz vermelha disparou em direção a Fei. Eu vou matar esse homem imprudente de branco, essas duas mulheres são lindas. Eu posso apreciá-los completamente. Então, posso dar de presente outras pessoas e vencer aquelas forças que ainda estão hesitantes. Em um momento tão crítico, essas beldades são raras na cidade de Duna. Orton estava calculando em sua mente. Na realidade, Orton realmente não considerava Fei e as duas meninas como inimigos. Na cidade de Duna, exceto Gotze, o mestre no ponto 1 de Ormond, ninguém mais poderia batalhar com ele. Além disso, Fei parecia ser uma pessoa comum que parecia extremamente fraco e frágil. Do ponto de vista de Orton, Fei e Vitória estavam apostando na força de Jean, que era uma elite da classe Lua de alto nível.
Apenas uma garota que é uma elite de classe lua de alto nível, eles estão mortos com certeza. Neste momento, o javali selvagem louco, Elton de repente acordou da inconsciência. Não. Vendo seu irmão mais velho atacando o imperador humano do norte, Elton ficou ansioso e cuspiu mais sangue antes de desmaiar novamente. Ao mesmo tempo, a expressão de Orton mudou. Ele ficou chocado ao descobrir que o feixe de luz vermelha que disparou, que poderia matar instantaneamente um lorde da classe Sol, desapareceu sem deixar vestígios antes que pudesse chegar a 10 metros do jovem de branco. Essa onda de energia perdeu contato com Orton. Foi estranho e o deixou alerta. O que aconteceu? Orton finalmente percebeu que algo estava errado. Nesse momento, o jovem de branco que estava sentado no assento principal ergueu os olhos. Ele estava sorrindo, mas seus dentes brancos pareciam facas afiadas na luz fraca. Aos olhos de Orton, esse sorriso era indescritivelmente assustador. Além disso, um arrepio subiu por sua espinha, quase o congelando até a morte. Há quanto tempo não me sinto assim? Como se minha garganta estivesse sendo apertada pelo ceifador cruel. Orton pensou consigo mesmo enquanto inconscientemente engolia sua saliva. Então, esse homem deu vários passos para trás e perguntou com cautela: "Quem é você?" "Claro, eu sou alguém que foi capturado pelo seu bom irmão mais novo." Fei começou a falar depois de terminar o último gole da bebida na xícara. "Achei que só esse Elton gordo estava fazendo coisas más, como sequestrar civis e matar moradores da cidade. É surpreendente que você, Sr. Orton, um mestre dominante, também esteja envolvido neste negócio obscuro, sujo e sangrento." E daí se eu estiver envolvido?" Orton gradualmente se acalmou. Depois de pensar sobre a força por trás dele e seu status na cidade de Iduna, ele não estava mais com medo, embora soubesse que este homem na frente dele era mais forte. Orton zombou sem um traço de medo: "Eu luto com os goblins dia e noite, sangrando e suando. Eu arrisco minha vida e danço com o ceifador cruel diariamente. Depois de dar tanto, por que não posso desfrutar de algumas belas mulheres civis? É uma grande honra para elas." Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1174. Quem é você? Segunda. Temo que não seja tão simples quanto sequestrar mulheres civis, certo? Fei bateu levemente na mesa de Jade com o dedo. Qualquer pessoa familiarizada com o imperador sabia que isso era um sinal de que ele estava prestes a tomar uma decisão. Quem é você? Como você ousa tentar me controlar? Orton zombou e disse: "Você não é fraco. Infelizmente, com sua força, ainda não vi você proteger a cidade de Iduna. Você se escondeu atrás dos militares e não se atreve a lutar contra os inimigos. Você é pior do que eu." Ao ouvir isso, Fei balançou levemente a cabeça e não quis mais falar com Orton. Vendo a reação de Fei, Orton ficou ainda mais confiante. Depois de uma pausa, Orton apontou para a princesa Vitória, que devorou o máximo de comida possível. Agora, ela estava dando tapinhas na barriga de satisfação e descansando de lado. Orton riu e disse: "Deixe esta mulher aqui e este incidente estará resolvido. Não vou atrás de você por invadir o Palácio de Pedra Verde e ferir os mestres que estão protegendo a cidade. Vocês dois podem ir agora." Este homem tratou Fei como um mestre errante. Ao lidar com um mestre errante poderoso, Orton não teria medo. Mesmo que este mestre errante fosse mais forte do que ele, Orton estava operando na cidade de Duna por um longo tempo, e ele tinha sua própria força. Não seria difícil para ele e seus homens cercar e matar um mestre errante. Nesse momento, Orton ainda estava cego por seu desejo. Na realidade, ele queria essas duas mulheres. No momento, ele estava apenas tentando enganar Fei temporariamente para ter tempo de investigar Fei. Se Fei não tivesse uma formação impressionante, ele convidaria ajudantes para derrubar completamente Fei e roubar todas as suas beldades. Fei ainda estava zombando e não disse nada. No entanto,
a frieza se intensificou em seus olhos. Orton viu Fei olhando para ele com uma expressão zombeteira, como se ele fosse uma ovelha em um matadouro. Este mestre supremo se sentiu desconfortável. Este homem não conseguiu reprimir sua raiva e estava prestes a dizer algo. Nesse momento, uma série de gritos soou do lado de fora. Então, um guarda cambaleou para dentro do palácio e gritou em pânico: Senhor, mais notícias. Algo ruim. Orton gritou de volta: O que você quer dizer? Por que você está entrando em pânico assim? Relatório. Sim, senhor. Muitos soldados apareceram de repente e cercaram toda a área. Afirmaram ser a tropa expedicionária do Império da Região Norte. Não podemos aguentar mais. O que? O Império da Região Norte. Orton ficou chocado. Então, ele pensou em outra coisa e rapidamente se acalmou. Depois de pensar em tudo, Orton se virou e olhou para Fei. Então, ele zombou e disse: Então, você é na verdade um membro do Império da Região Norte. Não admira que você seja tão imprudente na minha frente. O que? Só porque recusei o ramo de oliveira que vocês jogaram alguns dias atrás. Agora, você não pode esperar para usar a força. Parece que as táticas e o temperamento do Império da Região Norte não são tão bons. Já que você ousa ser hostil ao Império da Região Norte, você tem que se preparar para desaparecer na cidade de Iduna, disse Jean enquanto se levantava lentamente. Vadia. Não há lugar para uma pequena elite da classe Lua como você falar. Orton olhou para a trapaceira antes de voltar sua atenção para Fei. Ele continuou: O Imperador Humano do Norte tem muitos subordinados, incluindo os 12 Cavaleiros de Ouro, os mestres do Santuário do Traje Negro e os mestres do Palácio das Trevas. É sabido que todos eles se tornaram mestres supremos. Garoto, me diga. Qual desses mestres é você? O Palácio das Trevas era uma suposta organização secreta sob o controle do Imperador Humano do Norte. Com o Mago de Mortos-Vivos Azelbank como líder e Inzaghi e os 4 espinhos como os principais assassinos, foi ouvido que esta força poderia se mover em segredo sem ninguém perceber. Além disso, as várias redes de inteligência no continente capturaram muitos rumores e exageraram ainda mais as habilidades dessa força. Gradualmente, o Palácio das Trevas tornou-se uma força aterrorizante na visão dos outros, e era conhecido como a lâmina oculta do Imperador Humano Norte. Foi por isso que Orton fez a pergunta. Ouvindo isso, a ministra das Finanças Vitória balançou a cabeça com pena e pensou: depois de tudo isso, descobri que este homem vaidoso e feio ainda não descobriu quem está enfrentando. Enquanto as pessoas no palácio falavam, os gritos ficavam cada vez mais altos. Raios de ondas de energia poderosas podiam ser sentidos no palácio. Bum! Um raio de energia aterrorizante pousou no palácio e uma parte do telhado do palácio de Pedra Verde se espatifou. Então, uma figura que parecia derrotada caiu do céu. Bum! 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 Quase ao mesmo tempo, como se uma chuva de meteoro caísse do céu, muitas figuras que foram engolfadas pelas chamas da energia guerreira e pelas chamas da energia mágica caíram no telhado do palácio de Pedra Verde. Faíscas apareceram enquanto essas figuras deslizavam pelo ar, e muitas rachaduras apareceram no telhado. Então, a fundação do palácio tremeu e vários pilares de pedra gigantes desabaram. Em apenas alguns segundos, este palácio que era extremamente seguro protegido com padrões mágicos gravados foi muito danificado. O telhado quebrou completamente e o palácio ficou em ruínas. Orton só poderia liberar sua força e proteger o javali selvagem louco Elton, que ainda estava inconsciente no chão. Então, tudo acabou. No momento seguinte, uma onda de energia semelhante a um deslizamento de terra desceu do céu. Não era algo que os mortais pudessem bloquear. O rosto de Orton mudou de cor. Ele olhou para cima e viu a Valquíria pairando no céu acima do quebrado palácio de Pedra Verde. Ela estava coberta por um conjunto de armadura mágica vermelho brilhante, e seu longo cabelo ruivo esvoaçava ao vento. Ela parecia nobre, mais fria, bonita, mais distante.
Essa força imparável estava continuamente saindo do corpo desta valquíria. A rainha do Império da Região Norte. Os lábios e a boca de Orton estavam secos. Vendo aquela figura encantadora, ele sentiu medo pela primeira vez. Ele sentiu como se seu coração, que estava quase pulando para fora de seu peito, tivesse sido espancado com uma vara. Uma faixa de sangue foi contra o fluxo e correu para sua cabeça, deixando-o tonto e vendo estrelas douradas. As pessoas da região norte são muito imprudentes. Assim que se movem, são rápidos e letais, sem se importar com nada. As pessoas logo gemeram e se levantaram lentamente. Ovomoela, Schultz, Tassi e Benayon. Orton estava familiarizado com todas essas pessoas. Todos eles eram mestres supremos que defendem a cidade de Iduna. Mais importante, eles eram todos aliados de Orton. Eles formaram uma aliança e rivalizaram com as outras forças lideradas por Gotze. Eles eram o lado que favorecia a Santa Igreja. Nos últimos dias, essas pessoas não rejeitaram apenas o ramo de oliveira que o Império da Região Norte lhes estendeu. Eles trabalharam em segredo e caminharam em estreita colaboração com a Santa Igreja, e estavam executando um plano importante. O coração de Orton começou a cair. Depois de decidir se juntar ao lado que favorecia a Santa Igreja, Orton pensou que poderia enfrentar a punição do Império da Região Norte. No entanto, ele nunca esperou que o Império da Região Norte fosse tão autoritário, agressivo e ousado. Nada foi escondido. A tática agressiva de colocar todas as máscaras de lado deixou Orton atordoado. Nesse momento, Orton repentinamente se virou e olhou para Fay, que estava sentado no assento principal. Ele perguntou com uma expressão sombria: "Quem é você? Quem é você?" Esta foi a terceira vez que Orton fez essa pergunta. No entanto, foi diferente desta vez. Esta foi a primeira vez que Orton fez essa pergunta enquanto olhava para Fay, mas ele obteve a mesma resposta. Mais longe, o jovem bonito de branco não disse nada. Sentado no alto assento principal, ele apenas olhou para Orton com um vago sorriso frio. "Ei, você gosta desta novel?" Hail the King, capítulo 1175. O Imperador Humano do Norte. Todos os mestres supremos no terreno se levantaram e rugiram de raiva. Há cerca de 2 horas, todos eles receberam uma carta de Orton através dos canais de comunicação interna, convidando-os a vir ao Palácio de Pedra Verde para discutir secretamente a questão de se aliar com a Santa Igreja e lutar contra o Império da Região Norte. Portanto, todos esses mestres vieram de bom humor. Porém, assim que chegaram ao exterior do Palácio de Pedra Verde, viram a tropa expedicionária do Império da Região Norte cercando o palácio. Embora eles tenham ficado com raiva, eles não puderam reagir a tempo antes que a rainha do Império da Região Norte os derrubasse. Em seguida, eles foram jogados no Palácio de Pedra Verde como ratos. Eles pareciam desgrenhados e ainda não haviam descoberto o que estava acontecendo no palácio porque suas cabeças estavam zonzas. Quando esses mestres supremos se viraram e viram Orton, eles se acalmaram um pouco e rapidamente se juntaram ao redor dele com confiança. Para eles, contanto que estivessem dentro da razão e estivessem em um terreno moral elevado, independentemente de quão poderosa a rainha do Império da Região Norte fosse e de como dominador o Império da Região Norte se comportasse, eles estariam seguros. Afinal, o Império da Região Norte tinha coragem de enfrentar todos os humanos da região Sul. Logo, esses mestres supremos perceberam que a expressão de Orton parecia um pouco estranha. Schultz olhou na direção que Orton estava olhando e viu um jovem vestido de branco sentado no assento principal e duas beldades de estilos diferentes. Ele estremeceu inconscientemente. Para as pessoas em seu nível, eles eram os centros onde quer que fossem. Schultz era o mestre supremo e podia detectar instantaneamente quaisquer auras e energias vitais a 5 quilômetros de distância dele. No entanto, antes de olhar, ele nem percebeu que havia outras 3 pessoas no palácio. Mais importante, Schultz ficou chocado ao sentir que estava olhando para o vazio.
Se seus olhos não vissem Fei e as duas meninas, ele pensaria que estava muito tonto e viu uma ilusão. Agora, independentemente de como ele liberou seu poder de detectar a existência dessas três pessoas, ele não conseguia sentir nada. Quem são eles? Ao mesmo tempo, gente como Vomoela também notou Fei e as duas garotas e também a estranheza. Além de ficarem chocados, eles silenciosamente fizeram a pergunta a Orton. Com uma expressão séria, Orton balançou levemente a cabeça. Ele tinha algumas suposições vagas, mas não tinha certeza. Valkyria Helena não hesitou e liberou todo o seu poder. A onda de energia chocante atordoou toda a cidade de Iduna. As terríveis ondas de energia se expandiram e se irradiaram como ondas gigantes do mar, lavando toda a cidade gigante. Nesse momento, até mesmo os goblins militares que estavam fora da cidade sentiram o poder da onda de energia e instintivamente sentiram medo. A força terrível fez com que se sentissem sufocados. Como resultado, os goblins pararam temporariamente de cercar e recuaram. Então, raios de chamas de energia brilhante dispararam para o céu de muitos cantos da cidade de Iduna, aproximando-se rapidamente do Palácio de Pedra Verde. O que aconteceu? A rainha do Império da Região Norte. Quem iniciou um conflito com o Império da Região Norte? O que está acontecendo? Como é que existe uma batalha interna? Este é o território de Orton. O que ele fez? Como ele provocou a rainha do Império da Região Norte? Eu preciso de uma explicação. Uma série de rugidos soou no céu como um trovão. Os mestres supremos do Império Amon e outras forças questionaram este incidente. No entanto, estava claro que eles estavam do lado do Império da Região Norte. Entre essas figuras, Gotze, o mestre no ponto 1 de Amon e o comandante principal da cidade de Iduna, apareceu no céu. Sua Alteza! Esses mestres supremos não ousaram negligenciar Helena, e todos eles se curvaram a ela, mostrando seu respeito. A Valquíria ligeiramente acenou com a cabeça em resposta. Agora, quase toda a cidade de Iduna estava observando a situação acima do Palácio de Pedra Verde. Alguns nobres, mestres e oficiais militares inteligentes que tinham bons canais de informação já adivinharam o que aconteceu. O povo do Império da Região Norte com certeza está dominando. Eles chegaram à cidade há poucos dias, mas estão enfrentando o grupo liderado por Orton, as pessoas pensaram consigo mesmas. Sob o olhar de todos, os mestres conversaram rapidamente no ar antes de pousar no chão e entrar no Palácio de Pedra Verde. Gotze, você veio bem na hora. Schultz viu a mensagem secreta de Orton e questionou primeiro: precisamos de uma explicação. O Império da Região Norte nos atacou de forma sem vergonha. Isso é uma invasão. Isso é guerra. Como o líder de todos os humanos em Iduna, você não deveria dizer algo. Sim, estamos sendo oprimidos. As pessoas da região norte estão aqui para nos ajudar ou intimidar. A cidade de Iduna não precisa dos bárbaros do Império da região norte aqui para intimidar nossos colegas. Deixe-os dar o fora daqui. Após a pergunta de Schultz, todos os mestres do lado de Orton soltaram gritos e protestos. Visto que a diferença de força entre eles e o Império da Região Norte era enorme, eles só podiam denunciar o Império da Região Norte enquanto permaneciam em um terreno moral elevado. Essa era a única maneira de eles terem a vantagem nesta briga. No entanto, Guts ignorou completamente suas perguntas. Depois de dividir a multidão, este mestre mais poderoso do Império Ormon, o pilar espiritual de Iduna sob o cerco dos goblins, e o comandante principal em nome entraram diretamente nas profundezas do quebrado Palácio de Pedra Verde. Então, ele se curvou levemente para o jovem de branco que estava sentado no assento principal e disse: Vossa Majestade, Alexander. É uma honra para Guts ver você. Vossa Majestade, Alexander. Orton e seus capangas congelaram. No momento seguinte,
Todas essas pessoas sentiram como se um martelo gigante atingisse seus corações. Suas mentes instantaneamente ficaram em branco e apenas um pensamento permaneceu em suas cabeças: uma palavra, um título. O Imperador Humano do Norte. Este homem de branco é o Imperador Humano do Norte. O governante da vasta terra no norte. O senhor do maior império do continente Azeroth. Uma suposta existência lendária que se diz estar no reino do Rei Divino. O Imperador Humano do Norte Alexander era uma figura lendária. Havia incontáveis guerreiros bravos e ferozes sob seu comando, e todos estavam dispostos a morrer por ele. Além disso, muitos mestres supremos esperaram pela ordem deste homem. Com um poderoso exército, onde quer que este homem apontasse sua espada, seus inimigos seriam destruídos, suas cidades seriam conquistadas e seus impérios seriam derrubados. Orton estava tão chocado e assustado que nem conseguia falar. Ele teve uma compreensão repentina. De fato, a pessoa que pode fazer a tropa expedicionária da região norte atacar o Palácio de Pedra Verde sem hesitação, pode fazer a Rainha Suprema do Império da região norte se mover e tem um nível de força que muitos mestres supremos não conseguem ver. Quem mais é senão o Imperador Humano do Norte? As pernas de Orton suavizaram instantaneamente e ele quase se ajoelhou no chão. Embora apenas este nome tenha sido revelado, e Fei não desencadeou nenhuma pressão, um mestre supremo como Orton não pôde evitar, mas inconscientemente queria se render. Se não fosse pelo último pedaço de lógica em sua mente, seu caminho de guerreiro e o dom marcial teriam sido destruídos apenas pelo nome de Fei. Nesse momento, o Palácio de Pedra Verde estava extremamente silencioso. Todos aqueles mestres supremos que gritavam e tentavam causar problemas ficaram em silêncio, eles nem se atreveram a respirar pesadamente. Além disso, todos eles baixaram a cabeça e não se atreveram a olhar para o Imperador Humano do Norte. Esse nome extinguiu toda a coragem que essas pessoas tinham. Então, é o Imperador Humano do Norte Alexander. Vossa Majestade, como é que você... Embora Orton fosse um personagem cruel, ele começou a gaguejar neste momento. Sua garganta estava seca e ele não conseguia nem falar com clareza. Sua Majestade, como é que você está aqui? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1176. Acertando as contas. Contas. Parece que sua memória não é boa. Fei finalmente falou. Enquanto olhava para Orton, cuja expressão estava mudando, Fei repetiu o que disse antes. Claro, seu querido irmãozinho Elton me capturou e me trouxe aqui. As palavras de Fei fizeram Orton e esses mestres supremos quererem matar Elton. Há tantas pessoas para você ofender. Por que você escolheu o Imperador Humano do Norte? Você quer morrer. Nesse momento, todos esses mestres supremos esqueceram que quando Elton conseguia coisas boas, todos vieram e se divertiram. Embora essas pessoas fossem mestres supremos, eles já perderam sua honra e dignidade durante a Era do Caos. Assim como Elton e Orton, eles se sentaram em cima do muro e fizeram coisas que os beneficiaram, em vez de seguirem seus princípios. Eles eram gananciosos e lascivos, não eram boas pessoas em seu âmago. Claro, embora fossem gananciosos e lascivos, isso não significava que fossem tolos. Na verdade, neste ponto, todos sabiam o que estava acontecendo. Esses mestres supremos perceberam que essa era uma armadilha que o Imperador Humano do Norte montou. Do contrário, como uma pessoa fraca como Elton poderia capturar e levar um rei divino para o Palácio de Pedra Verde? No entanto, mesmo sendo este o caso, eles não podiam dizer nada para sair desta situação. Peço desculpas sinceramente a Vossa Majestade. Eu não sabia que o honorável Imperador Humano do Norte tinha chegado aqui, então minhas palavras foram um pouco rudes. Como diz o ditado, as pessoas que não sabem não são culpadas de suas intenções. Sua Majestade é honrada, gentil e generosa. Eu acredito que você não será tão rígido com a gente, certo? Orton disse com uma expressão sincera.
Ele primeiro elogiou Fei por ser gentil e generoso, tentando usar palavras para forçá-lo a deixar o incidente passar. Fei riu e olhou para Orton como se ele fosse um gato brincando com um rato. Ele respondeu: "E se eu quiser ser exigente e não deixar isso passar?" Isso. Orton abriu a boca e gaguejou, e suor frio apareceu em seu rosto. Ele disse com um tom estranho: "Sua Majestade, suas piadas são engraçadas. Quem diabos tem tempo para brincar com um bastardo como você?" O sorriso no rosto de Fei desapareceu de repente, e ele se levantou e olhou para Orton enquanto gritava: "Estou aqui para derrubar a escória humana como você." A cabeça de Orton começou a zumbir e um jato de sangue quente invadiu sua mente de maneira incontrolável. Ele estava prestes a explodir de raiva. Isso é demais! Ele está ultrapassando a linha demais! Quando eu, Orton, fui insultado assim na cidade de Duna? Esses pensamentos passaram pela mente de Orton. Alexander! Já que você não quer o nosso respeito e, em vez disso, quer ser hostil, não serei mais gentil. Eu não sabia sobre isso antes e não estava envolvido. Você só pode derrubar Elton. O que você pode fazer comigo? Orton também enlouqueceu. Quem iria querer usar a razão e discutir com uma escória humana como você? Fei zombou: "Eu quero matar você, então você tem que morrer." Você, não ultrapasse a linha! Orton gritou de raiva. Orton tinha algo em que confiar. Embora ele estivesse com medo, ele não estava desesperado. Ele zombou e respondeu: "Seu império da região norte é ambicioso. Você está aqui na cidade de Duna apenas por alguns dias, mas você está matando as pessoas que ajudaram na defesa da cidade tentando tomar esta cidade para você." Sim. Isso é bullying. Ganhamos muitos méritos. Nós sangramos nas batalhas com os militares goblins. A cidade de Duna pertence ao povo da região sul. Os bárbaros da região norte, caiam fora. Não precisamos do seu envolvimento. Gotze, se você sentar e assistir o Imperador Humano do Norte nos matar hoje, a mesma coisa vai acontecer com você amanhã. O Imperador Humano do Norte é ambicioso. Ele vai matar todos vocês e assumir a cidade de Duna. Sob a instrução secreta de Orton, os Mestres Supremos que foram derrubados começaram a gritar e aumentar a bagunça, tentando criar conflito entre a região norte e a região sul. Eles estavam todos do mesmo lado e sabiam que o Imperador Humano do Norte já os via como inimigos. Essa ação foi útil. As dezenas de Mestres Supremos que vieram com Gotze não disseram nada, mas as dúvidas surgiram em suas cabeças. Afinal, a situação descrita ocorria no continente Azeroth com frequência. Fei riu e disse: "Você está à beira da morte, mas ainda está lutando como bestas. Tudo bem, antes de você morrer, vou esclarecer tudo e provar seus crimes. Venha!" Fei bateu palmas enquanto falava. No momento seguinte, um grupo de pessoas entrou lentamente no palácio. Eram pessoas da região sul que residiam na cidade. Havia centenas deles. Eles eram de várias idades, e havia homens e mulheres. No entanto, todos eles tinham uma coisa em comum: todos eles tinham ferimentos por todo o corpo enquanto pareciam desanimados. Quando essas pessoas entraram no palácio, eles viram o javali selvagem louco Elton que ainda fingia estar morto, e todos eles cerraram os dentes com ódio em seus olhos. Se os soldados do Império da região norte não os parassem, eles teriam corrido e esfolado esse gordo. Vocês podem falar. Independentemente dos tipos de injustiça que você sofreu, você pode falar sobre isso, e nós restauraremos a justiça hoje, disse gentilmente um oficial do Império da região norte. Ficou claro que essas centenas de pessoas que vieram aqui hoje desconsideraram completamente suas próprias vidas. Embora Orton e outros os olhassem ferozmente, não mostraram sinais de medo. Essas pessoas contaram a todos sobre suas experiências trágicas e como Elton Gordo os torturou. Algumas das coisas eram tão cruéis e perversas que até mesmo alguns dos Mestres Supremos sentiram arrepios na espinha.
Cada uma dessas centenas de pessoas expôs seus casos. No final, todos eles tinham lágrimas de sangue nos olhos, e eles apontavam para o céu e praguejavam enquanto rangiam os dentes ou choravam, batiam no peito e batiam os pés. Tanto a princesa Vitória quanto Jean eram pessoas felizes e alegres, mas acabaram chorando ao lado dessas centenas de pessoas ao ouvir as histórias. Apenas Orton e seus capangas ainda pareciam os mesmos, parecendo de sangue frio. Depois que essas pobres pessoas contaram suas histórias, Orton zombou e disse: com tudo o que foi dito, foi Alton quem cometeu esses atos malignos. O que isso tem a ver conosco? Além disso, eles são um bando de civis de baixo status. Não tem a ver com todos vocês? Então, vamos falar sobre as coisas que envolvem você, fez zombou e bateu palmas novamente. Outro grupo de pessoas entrou no palácio pelo portão. Havia nobres, guardas e oficiais militares, e todos eram pessoas da região sul. Parecia que todos foram espancados, e hematomas podiam ser vistos em seus corpos. Eles estavam todos em algemas mágicas, e aquelas pessoas que seguiam Elton e cometeram maldades com ele estavam neste grupo. Havia alguns capangas que seguiam Orton, e havia alguns subordinados e pessoas de confiança dos mestres supremos que foram derrubados por Helena antes. Com expressões de medo, essas pessoas cambalearam ao entrar no palácio sob a escolta dos guerreiros do Império da região norte. A expressão de Orton e de outros mudou neste momento. Você se atreveu a prender nosso povo sem nos consultar? Isso é ultrajante! Orton gritou, sentindo-se um pouco ansioso e inquieto. Por que você já está impaciente? Fei apenas olhou para cima, mas Orton e seus capangas empalideceram e não ousaram se mover como se estivessem gravemente feridos. Vendo isso, alguns dos guardas e capangas presos que ainda tinham outros pensamentos tornaram-se imediatamente honestos. Todos contaram a Fei tudo o que sabiam, como se alguém estivesse despejando feijão seco de uma garrafa lisa. Tudo o que essas pessoas disseram apontava para Orton. Estava claro que Elton era apenas alguém na superfície, e Orton e os mestres supremos do seu lado eram os verdadeiros perpetradores dos piores atos malignos. Caso contrário, como Elton, um pequeno guerreiro de nível estelar, ousaria agir de forma tão autoritária na cidade de Duna? Claro, este era apenas o aperitivo. Mais importante, esses guardas e pessoas de confiança revelaram que para obter mais benefícios e ter mais voz nas questões importantes, esses mestres supremos montaram armadilhas para exterminar as forças aliadas, fazendo com que os humanos da região sul perdessem no campo de batalha novamente e novamente. Muitos soldados e guerreiros leais e corajosos foram perdidos ao longo do caminho, e as forças humanas na área não puderam deixar de recuar até a cidade de Iduna. Devido ao seu próprio egoísmo, vários humanos morreram sob as lâminas dos goblins. Este foi um grande escândalo. Foi um grande crime. Era anti-humano. Os mestres supremos ao lado de Gotos estremeceram de raiva. Mate eles! Esfolem esses bastardos vivos! Enquanto esses mestres supremos gritavam emocionalmente, eles cercaram Orton e seus capangas. Estamos sendo enquadrados! Eles estão tentando enganar todos vocês. Orton rugiu com o rosto pálido. Enquadrado. Essas pessoas que falaram são todos seus homens. Gotos zombou. Na verdade, ele também ficou chocado com a energia que o Imperador Humano do Norte exibiu. O Império da região Norte capturou tantos capangas e pessoas de confiança de Orton e outros do seu lado. Também foi a primeira vez que Gotos soube que alguns que achou esta do seu lado estavam do lado de Orton. A atuação deles foi ótima. Quem sabia que tipo de feitiço maligno o Imperador Humano do Norte lançou sobre eles? Eles devem ter sido ameaçados a dizer essas coisas. Orton tentou explicar e resistir até o último segundo. Sem pensar, Fei apontou para as pessoas fracas que chegaram primeiro e disse com um sorriso: já expliquei tudo para vocês. Agora, vamos começar a acertar essas contas. Você tem que pagar por seus sofrimentos primeiro. Vendo que falar era inútil, Orton calou a boca.
Ele tinha algo em que confiar e já enviou a mensagem secreta. Portanto, ele se tornou durão e imprudente ao zombar. Eles são apenas um bando de formigas. Se eu matá-los, minhas mãos ficarão manchadas. Imperador humano do norte, você é realmente ingênuo o suficiente para ficar do lado dessas formigas. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1177. O fim do javali selvagem. Aos seus olhos, elas são formigas, pois são fracas. Fei olhou para Orton e zombou. Então, a mesma teoria se aplica à nossa situação. Você é apenas uma pobre formiga aos meus olhos. A diferença entre você e eu é maior do que a diferença entre você e eles. Orton bufou e não conseguiu dizer mais nada. Nesse momento, Elton Gordo, que estivera inconsciente todo esse tempo, de repente acordou. Quando viu Orton, gritou como um porco que está sendo massacrado: Grande irmão! Não o ataque! Ele é o imperador humano do norte. Não se mova! Parecia que este javali louco ainda não tinha descoberto o que estava acontecendo. No momento, Orton estava se sentindo ansioso enquanto esperava pela chegada daquela figura que poderia rivalizar com o imperador humano do norte. Ele ignorou completamente o lembrete de Elton. Era muito tarde agora. As duas partes haviam rasgado completamente todos os disfarces e não havia caminho de volta. Finalmente, Elton sentiu algo na atmosfera sutil do palácio e rastejou para Orton com uma expressão aterrorizada. Fei balançou levemente a cabeça. Vendo isso, o cavaleiro do zodíaco de bronze de Cisne Hazard se aproximou e selou toda a energia no corpo de Elton usando um poder frio na frente de Orton e seus capangas. Então, Hazard puxou Elton do chão e o jogou para centenas de vítimas. Agora, todos vocês podem buscar vingança. Essas centenas de pobres que guardavam um ressentimento sem fim em suas mentes não podiam acreditar no que ouviram e olharam para Hazard e Fei sem acreditar. Essas pessoas já estavam desesperadas e jogaram todas as preocupações pela janela e vieram aqui para contar suas histórias trágicas. Mesmo se eles não pudessem derrubar o javali selvagem louco, eles se sentiriam melhor amaldiçoando. Para sua surpresa, essas pessoas da região norte foram fortes o suficiente para suprimir as enormes forças do mal por trás de Elton e restaurar a justiça, dando-lhes a chance de buscar vingança. Ninguém sabia quem rugiu primeiro, mas essas centenas de pessoas avançaram e pressionaram o gordo aterrorizado no chão. Os braços de algumas dessas pessoas foram quebrados, mas eles ainda usam os dentes e arrancam a carne do corpo de Elton. Não, me salve! Grande irmão, me salve! Os gritos de terror de Elton soaram sob a multidão furiosa. Ele nunca imaginou que morreria nas mãos dessas pessoas que ele considerava como formigas sujas e humildes, embora ele as intimidasse e agredisse. Orton cerrou os punhos e olhou para o Mestre Supremo ao lado dele com raiva nos olhos. Embora Elton não fosse o irmão mais novo de Orton de sangue, eles ainda eram parentes próximos, e o gordo tinha feito muitas coisas por ele. Se Elton fosse morto por um bando de formigas sujas bem na frente dele, ele perderia toda a honra e dignidade. Uma vez que Orton já decidiu rivalizar com o Imperador Humano do Norte sem se conter, ele não hesitaria. Quem se atreve a se mover? O Cavaleiro do Zodíaco de Bronze de Cisne Hazard viu isso e bufou. O Mestre Supremo que estava prestes a salvar Elton sob o comando de Orton estremeceu de medo quando ouviu este bufar. Como se seu corpo congelasse de verdade, ele nem se mexeu depois. Claro, este Mestre Supremo não tinha medo de uma pequena elite da classe da Lua. No entanto, quando este pequeno guerreiro representava a vontade de uma existência como o Imperador Humano do Norte, ninguém no continente Azeroth se atreveu a se mover sob tais ameaças. Em apenas um flash, a voz de Elton ficou cada vez mais fraca. O sangue jorrou da multidão e formou um pequeno lago. Esta cena assustou muitas pessoas. O poder do ódio era insano. Essas centenas de pessoas ficaram cegas pelo ódio,
e a raiva que estava reprimida em suas mentes por muitos dias foi desabafada. Agora, havia apenas um cadáver ensanguentado no chão sem carne. O apelido de Elton era Javali Selvagem Louco, e ele acabou como um javali também, sendo mordido por outras pessoas. Essa morte era muito leve para uma pessoa má como Elton. Depois de se vingarem, essas pobres pessoas se comportaram de maneira selvagem. Com sangue por todo o corpo, alguns deles se ajoelharam no chão e falaram com seus entes queridos que morreram tragicamente, alguns riram histericamente e alguns choraram com lágrimas em seus rostos. Sua Majestade! Obrigado por restaurar a justiça para nós. Depois de desabafar sua raiva e ressentimento, essas centenas de pessoas gradualmente se acalmaram e todos se ajoelharam no chão e agradeceram a Fei. Agora está tudo resolvido. Abandone seu ódio e tente sobreviver na era do caos por seus entes queridos, disse Fei, suspirando. Então, o imperador liberou uma onda de energia do paladino, curando instantaneamente os ferimentos dessas pessoas, curando seus danos mentais e confortando seu bem-estar. Em seguida, ele ordenou aos soldados que conduzissem essas pessoas para fora do desmoronado Palácio de Pedra Verde. Sem dúvida, essas pessoas iam divulgar o que aconteceu aqui na cidade de Iduna. Junto com o trabalho árduo dos oficiais do Império da Região Norte, toda a cidade de Iduna logo iria elogiar o povo da Região Norte por sua retidão e o Imperador Humano do Norte por sua nobreza e bondade. Vendo isso, Orton quase quebrou os dentes ao mordê-los com força, mas tentou ao máximo suportar tudo isso. Nesse momento, Fei de repente se levantou e ergueu a mão, e um raio de poder invisível saiu e estilhaçou uma parte do céu. Você está aqui há muito tempo. Cavaleiros divinos não devem ser sorrateiros e astutos. Saia agora! Enquanto o imperador disse isso, ondas apareceram no céu, e mais de 10 cavaleiros divinos totalmente armados apareceram. O poder sagrado de prata jorrou como água saindo de uma represa quebrada. Pessoas como Godze ficaram perplexas, eles não sabiam que tantos mestres da Santa Igreja estavam escondidos na cidade. Esses cavaleiros divinos foram todos envolvidos em espesso poder sagrado de prata enquanto seguravam lanças de dragão de prata. À medida que o poder sagrado surgia ao redor deles, suas capas brancas presas à armadura de prata com gravações de runas balançavam ao vento como bandeiras de batalha. Todos eram cavaleiros divinos de alto nível. A pessoa na liderança era alta como uma torre, e apenas seus olhos penetrantes estavam expostos no ar. Parecendo uma besta de metal, ele liberou sua aura supressora. No próximo segundo, este homem espalhou o poder sagrado espesso e engolfou Orton e seus capangas, e uma voz fria e mecânica soou por trás da máscara: esses mestres humanos da região sul são filhos dos deuses. Eles estão sendo protegidos pela Santa Igreja, e atacá-los é equivalente a insultar os deuses. O tumulto começou no palácio assim que isso foi ouvido. Sorrisos orgulhosos e animados apareceram nos rostos de Orton e de seus capangas. Orton estava esperando por este momento. Ele optou por rivalizar com o Império da Região Norte porque já se juntou ao lado da Santa Igreja. A Santa Igreja prometeu-lhes mais benefícios e privilégios. Orton sabia que os mestres da Santa Igreja se escondiam na cidade de Iduna, e eles já estavam se comunicando há algum tempo. A Santa Igreja estava executando um plano importante em segredo. Agora, esses poderosos cavaleiros divinos da Santa Igreja eram os guardas de Orton. Mesmo o Imperador Humano do Norte não pode fazer nada comigo com esses poderosos cavaleiros divinos aqui. Orton pensou consigo mesmo. Ha ha ha! Alexander! Eu disse que você não pode fazer nada comigo. Eu sou um membro da Santa Igreja. Eu já me juntei a eles. Eu sou abençoado pelos deuses, e sou o súdito deles. Orton riu histericamente. O súdito dos deuses? Como se Fei tivesse ouvido uma piada, ele riu: eu sou um deus, mas não vou te proteger. Você não merece se tornar meu súdito. Com isso dito, Fei apontou um de seus dedos.
A energia da espada de ouro e prata da Ordem voou como um dragão, instantaneamente penetrando no mar de poder sagrado de prata que os cavaleiros divinos criaram e quebrando a própria esfera de energia protetora de Orton. Não! Orton gritou quando a energia da espada o envolveu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1178. As existências lendárias. O ataque repentino de Fei pegou aqueles mais de 10 cavaleiros divinos de surpresa. No momento em que eles queriam se mover, Orton, este mestre supremo que dominava a cidade de Iduna, já estava morto. Seu corpo foi desintegrado pela invencível energia da espada da Ordem de Ouro e Prata, tornando-se uma massa de energia pura e caindo nas mãos de Fei. A atmosfera no palácio mudou drasticamente. Todos os mestres supremos ao redor de Orton estremeceram de medo como filhotes na frente de um falcão. Antes da morte, os olhos de Orton estavam cheios de desespero e descrença, e os mestres supremos ao seu lado viram seus olhos. Como um martelo poderoso, a expressão de Orton atingiu os nervos desses mestres supremos e instantaneamente destruiu a esperança e a confiança que cresciam em suas mentes. O Imperador Humano do Norte matou Orton na frente dos Cavaleiros Divinos. Isso significava que este homem poderia facilmente matar o resto dos Mestres Supremos se quisesse. Imprudente! Alexander! Você está insultando os deuses! Sua ação está provocando a Santa Igreja. Isso é imperdoável. Os deuses vão punir você. O Cavaleiro Divino na liderança rugiu de raiva e seu grito ressoou no céu. Fei matou Orton e envergonhou este Cavaleiro Divino. No passado, uma palavra da Santa Igreja poderia proteger qualquer pessoa. Mas agora, mais de 10 cavaleiros divinos que estavam escondidos nas sombras apareceram, mas a pessoa que eles queriam proteger ainda estava morta. Foi um tapa forte em seus rostos. Ha 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 ha! A risada desdenhosa de Fei ressoou no palácio. Insultando os deuses. Os deuses vão me punir. Ha ha ha! Ei, meu velho, você está brincando. Eu já sou um deus. Como posso insultar os deuses? Quem pode me punir? Fei zombou enquanto olhava para o cavaleiro divino na frente. Então, ele balançou a cabeça e disse: tudo bem, deixe de lado o método que você usou para enganar os outros e envenenar o continente nos últimos 1000 anos. Agora somos inimigos. Você acha que suas ações na região sul nos últimos tempos são desconhecidas dos outros? Os humanos na região sul estão sendo massacrados pelos goblins e estão em uma situação desesperadora. A Santa Igreja também está na lista dos inimigos mortais dos humanos. Todos ficaram chocados com as palavras de Fei. O que? Parece que o Imperador Humano do Norte está insinuando que a Santa Igreja está conectada aos goblins de alguma forma, as pessoas pensaram consigo mesmas. Absurdo! Imperador Humano do Norte, você está enganando as pessoas com suas palavras complicadas. Você manchou a honra dos deuses. Em nome de Deus Pai, eu agora o denuncio como um herege. Rugiu o duro cavaleiro divino na liderança. As pessoas não tinham certeza se era medo ou raiva, mas este homem musculoso estava tremendo. Herege. A Santa Igreja é a maior herege entre os humanos. Agora, em nome dos humanos, eu os denuncio como hereges. Fei interrompeu o rugido do grande cavaleiro divino e riu, portanto, já que vocês hereges estão aqui, fiquem. Antes de Fei terminar de falar, uma espada de ouro e prata com a energia da ordem voou de seu dedo e disparou em direção ao líder cavaleiro divino. Proteção de Deus, o líder cavaleiro divino gritou. Era claro que este homem conhecia o poder aterrorizante dessa energia de espada da ordem, então ele liberou um poder sagrado penetrante, tornando a atmosfera no quebrado palácio de pedra verde extremamente assustadora, mais sagrada. Ao mesmo tempo, os outros cavaleiros divinos atrás dele também liberaram seu poder sagrado. Então, as runas que estavam gravadas em suas armaduras também se acenderam quando uma energia estranha fluiu nelas. Muitas sombras de anjos de batalha de 4 asas apareceram atrás desses cavaleiros divinos, e eles abriram suas asas e protegeram os cavaleiros,
parecendo muitos ovos gigantes de luz. Bam! A energia da espada dourada e prateada colidiu com as asas dos anjos da batalha. Após um momento de impasse, a proteção dos deuses se despedaçou. Ele tinha acabado de convocar muitos anjos de batalha e criado muitos ovos de luz com suas asas. Enquanto ruídos nítidos soavam, os ovos de luz que deveriam bloquear todos os ataques se quebraram. Bam! O capacete e a armadura do líder cavaleiro divino se estilhaçaram como uma jarra de porcelana que caiu no chão. Era uma pessoa que parecia ser um homem de 30 anos. Ele parecia feroz com uma barba ruiva curta, e intenção assassina e maldade podiam ser vistos em seus olhos. Nesse momento, ele pareceu chocado. A coisa boa para ele foi que apenas sua armadura divina se despedaçou, e o anjo da batalha de 4 asas que ele convocou salvou sua vida. A energia da espada da Ordem de Ouro e Prata penetrou no corpo do anjo da batalha, e esta forma de vida incompleta semi-mágica foi derrubada pela energia da espada e se transformou em uma massa do tamanho de um punho de energia pura. Então, ele voou de volta para a mão de Fei. A força dominante de Fei em nível de rei divino foi demonstrada. Agora, esses cavaleiros divinos finalmente sabiam que os rumores sobre a força de Fei que estavam circulando no continente não eram errados. Enquanto quebrava os ovos de luz criados pela proteção dos deuses, Fei ainda tinha energia para isolar o campo de batalha. Ninguém no Palácio de Pedra Verde foi afetado. Este herege maligno é muito poderoso. Guerreiros, vamos iniciar a guerra divina. O rei divino líder gritou, e eles voaram mais e mais alto no céu. Fei não os impediu. Ele poderia dizer que essas pessoas não estavam tentando escapar, mas estavam usando um método de combate raro. O método secreto da Santa Igreja. Fei pensou consigo mesmo. Ele queria ver o quão poderoso era esse método. Ele tinha que se preparar lutando com esses cavaleiros divinos. Depois de saber mais sobre como esses cavaleiros divinos lutavam em grupos, o Império da Região Norte teria menos vítimas quando a guerra com a Santa Igreja começasse. Fei deu um passo para o céu enquanto acenava com a mão. Valkyria Helena e outros mestres do Império da Região Norte recuaram, e os soldados do Império da Região Norte se afastaram para uma distância segura. A poderosa onda de energia apareceu em Fei, era uma lei indefensável da natureza. Ele selou completamente um espaço circular com um diâmetro de cerca de 5 quilômetros, criando um enorme campo de batalha que poderia bloquear a energia residual de uma batalha entre deuses. Agora, os residentes de Duna não seriam afetados. No chão, os mestres supremos do lado de Orton queriam escapar do palácio destruído, mas todos eles congelaram depois que Helena olhou para eles. Eles desistiram de fugir e só puderam assistir à batalha sem precedentes no céu enquanto esperavam ansiosamente que seus destinos mudassem. Ficou claro que o Imperador Humano do Norte queria desafiar esta equipe de 19 cavaleiros de nível Deus da Santa Igreja sozinho. Um mestre supremo queria dizer alguma coisa, mas de repente viu algo no céu e congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Até Valkyria Helena parecia chocada. Uma série de ruídos agudos semelhantes a apitos soou no céu alto e muitas ondulações transparentes apareceram. Então, muitas sombras gigantes se mostraram. Essas sombras negras pareciam ferozes e cruéis enquanto eram engolfadas por espíritos assassinos sem paralelo. Cada centímetro de seus corpos continha força destrutiva e eles lançavam muitas sombras no chão. Dragões. Os lendários dragões. Esses cavaleiros divinos eram cavaleiros dragões divinos. Eles só existiam nas lendas. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1179. Platini já chegou à região sul. Cavaleiro Dragão Divino. Como isso é possível? Até Fei ficou muito chocado com isso. Todos sabiam que o clã Dragão e a Santa Igreja lutaram ferozmente entre si, e a guerra intensa durou quase meio ano. Quase todo o mar Mediterrâneo e a região central foram destruídos por esta guerra, e rios de sangue formaram enquanto inúmeras criaturas morreram.
No final, o clã dragão foi derrotado e o ódio profundo entre as duas forças não poderia ser resolvido por gerações. Como é que esses dragões estão dispostos a se tornar as montarias desses cavaleiros divinos? Como as duas partes que deveriam se odiar andam juntas? As figuras brilharam, e esses 19 cavaleiros divinos montaram nos dragões. Todos esses dragões gigantes tinham armaduras de prata em seus corpos. Espinhos de ferro estavam na armadura, a proteção para as cabeças e pescoços eram flexíveis e martelos gigantes foram colocados em suas caudas. Quando os cavaleiros divinos pisaram nesses dragões enquanto seguravam lanças gigantes do dragão, seu poder se fundiu com o dos dragões, dando aos outros um grande choque visual. Ondas de pressão do dragão foram emitidas no céu. Roar! O líder cavaleiro divino deu uma ordem ao dragão sob ele, e o dragão rapidamente voou no céu. Os outros 18 cavaleiros dragões divinos se coordenaram com seu líder e moveram seus dragões, formando uma formação mística e cercando Fei. Enquanto rugiam, os dragões cuspiram nuvens de energia aterrorizante. Sopros de dragão. Diferentes sopros de dragão tinham diferentes brilhos coloridos e continham leis chocantes da natureza. Em uma colisão, eles poderiam liberar o poder de destruir instantaneamente um deus. As leis fragmentadas da natureza dispararam em todas as direções como armas divinas, cortando tudo na área. Voxos! Uma lei da natureza fragmentada e invisível passou por Fei e cortou uma mecha de seu cabelo. Esta foi uma corrente caótica da tempestade das leis da natureza. Foi assustador. No entanto, esse foi o maior dano que esta tempestade poderia causar. Fei nem mesmo usou sua energia de ordem da espada de ouro e prata. Em vez disso, ele liberou seu invencível poder de rei divino e engolfou completamente a tempestade das leis da natureza. No final, esta tempestade foi suprimida em uma luz estelar do tamanho de um punho e foi agarrada pela mão de Fei. Esta é a chamada Batalha dos Deuses? Fei olhou para o líder cavaleiro divino e balançou a cabeça em desdém. Seu oponente estava enfurecido da mesma maneira que esperava. Quando um canto misterioso soou, as sombras dos anjos da batalha que antes desapareceram reapareceram do corpo de cada cavaleiro piedoso. Com suas asas gigantes abertas, os anjos da batalha trabalharam com o poder dos dragões gigantes e criaram uma matriz mágica mística gigante, prendendo Fei dentro. Punição do Deus Pai. Os cavaleiros divinos acenaram com suas lanças de dragão e cada um soltou um feixe de luz grosso e poderoso. Cada feixe de luz combinava o poder do anjo de batalha, do cavaleiro e do dragão. Esses 19 feixes de luz se reuniram e formaram uma espada gigante destrutiva de luz. Então, um antigo deus gigante com uma figura humana, mas um rosto borrado saiu do vazio e segurou a espada antes de atingir Fei com ela. Todo o continente parecia ter se movido sob o poder da espada. Do ponto de vista do dano, o poder desta espada já atingiu o reino do Rei Divino. Este é o ataque do grupo secreto da Santa Igreja? Tolos! Você acha que a diferença nos reinos pode ser facilmente preenchida apenas com poder? Este é o fim. Depois que Fei observou a técnica secreta e entendeu o princípio subjacente, ele não se conteve mais. Ele apontou levemente o dedo, e a ponta do dedo tocou a gigante espada destrutiva de luz. Esta cena parecia que Fei estava cometendo suicídio. No entanto, no próximo segundo, esta espada destruidora de mundos foi interrompida por este golpe leve de dedo. A ponta afiada da espada gigante de luz pressionou o dedo de Fei. Parecia que esta espada poderia quebrar a barreira mais difícil do mundo, incluindo as barreiras espaciais, mas não conseguia cortar a pele e a carne de Fei. Craque! No momento seguinte, esta espada gigante de luz e a sombra divina que a segurava se despedaçaram. O líder cavaleiro divino gritou no topo de seus pulmões, e 7 cavaleiros eremitas de nível Deus se despedaçaram. Seus corpos desabaram e se transformaram em névoa de sangue antes de desaparecer neste mundo. O herege maligno. O cavaleiro divino líder gritou com raiva, e um pergaminho apareceu de repente em sua mão.
O pergaminho se abriu com o vento, e uma mão gigante de prata saiu do pergaminho e atingiu Fei. Esta mão de energia continha dignidade e poder impressionantes. Até Valkyria Helena, que estava parada longe, ficou um pouco assustada. O pergaminho que contém o ataque com força total de um mestre de nível de rei divino da Santa Igreja? A Santa Igreja certamente tem reis divinos. Fei acenou com a cabeça ligeiramente e ainda apontou apenas um dos dedos, quebrando a mão gigante. Bã! 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 Ao mesmo tempo, mais 6 cavaleiros divinos foram afetados por esta batalha e explodiram em névoa de sangue. Suas energias de núcleo divinas foram comprimidas em pontos de luz antes de pousar na palma da mão de Fei. O líder cavaleiro divino ficou furioso e gritou enquanto golpeava com sua lança de dragão. A superfície da lança rachou, revelando um bastão com 9 anéis na ponta. Este cajado foi envolvido pela sombra de um deus. Era uma arma de combate divina. Fei ergueu a mão e uma espada de ouro e prata com energia de ordem voou instantaneamente e selou esta arma de combate divina. A enorme diferença de força fez com que todos os esforços dos cavaleiros divinos fossem desperdiçados. Arriscar tudo. Temos que arriscar tudo. Morreremos juntos. Não podemos deixar a cidade de Duna cair nas mãos de um herege. O líder cavaleiro divino gritou em desespero e se reuniu com os cavaleiros divinos restantes. 3 cavaleiros divinos se autodetonaram, e o poder da enorme explosão finalmente quebrou a matriz de selos divinos que Fei montou, permitindo que os últimos cavaleiros divinos voassem para o céu. Ha ha ha! Mesmo se tivermos que destruir esta cidade, não vamos deixar você ficar com ela. Imperador Humano do Norte. Desista! Era evidente que sua missão iria falhar, mas esses cavaleiros divinos não deixariam o Império da região norte controlar a cidade de Iduna. O cavaleiro divino líder riu histericamente e sua voz ecoou no céu acima da cidade de Iduna. A energia aterrorizante acumulada no céu, fazendo parecer que era o fim do mundo. Os soldados e residentes da cidade estremeceram de medo. Inúmeras pessoas olharam para o céu, sentindo-se desesperadas. A verdadeira face da Santa Igreja os irritou, e eles tiveram que colocar todas as esperanças no Imperador Humano do Norte. As crenças dessas pessoas na Santa Igreja e nos deuses em que a Santa Igreja acreditava entraram em colapso instantaneamente. Este também foi o momento em que novas crenças foram criadas. A matriz de selos divinos que Fei criou se soltou na explosão, mas rapidamente se expandiu e engolfou casualmente os cavaleiros divinos que acabaram de escapar. A intensa explosão não conseguiu penetrar na matriz e afetar as pessoas no solo. Você! O líder cavaleiro divino percebeu que foi enganado. O Imperador Humano do Norte o usou para destruir o último pedaço de fundação que a Santa Igreja tinha nesta cidade. Está tudo acabado. Sem misericórdia, Fei colheu esses cavaleiros divinos e levou suas energias de núcleo. Sua Santidade Platini já está na região sul. Você não pode ser presunçoso por muito tempo. Ah! O líder cavaleiro divino praguejou com raiva, mas ele foi refinado em uma massa de pura energia no final, tornando-se o fertilizante que Fei usou para aumentar sua fusão com o grande reino divino. No céu, apenas os 19 dragões gigantes totalmente armados permaneceram. Sem o controle das flautas do dragão e seus mestres, esses 19 dragões que foram transformados em armas até os dentes bateram suas asas no ar e pareciam perdidos. Fei viu através de tudo, e ele disparou 19 rajadas de poder sagrado dourado nas cabeças desses dragões. No momento seguinte, faixas de fumaça negra deixaram os corpos dos dragões e se dissiparam na área. As superfícies mecânicas nos corpos dos dragões e as mentes perdidas pareciam ter voltado ao normal. Ah! Aqueles malditos bastardos da Santa Igreja! Os dragões gigantes falavam a linguagem humana que era comum na Era Mítica há 1000 anos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1180.
Reações em cadeia. Esses dragões gigantes foram todos capturados pela Santa Igreja durante a Grande Guerra na região central. Claro, os dragões orgulhosos não abaixariam suas cabeças diante de seus inimigos. A única razão pela qual esses cavaleiros divinos foram capazes de controlar e montar esses dragões foi porque as almas dos dragões foram aprisionadas por uma técnica secreta sinistra, e a Santa Igreja controlou suas vontades, forçando os dragões a servir. Os raios de luz dourada que Fei disparou quebraram as restrições que a Santa Igreja impôs a esses dragões gigantes. Embora suas mentes estivessem sendo controladas, esses dragões gigantes ainda sabiam o que estava acontecendo. Embora a maioria dos humanos sejam ovos podres, você nos parece bom. O dragão vermelho na liderança falou com fé enquanto cuspia fogo e o cheiro de enxofre. Obrigado por salvar nossas almas e nos livrar do sofrimento eterno. Fei acenou com a cabeça e não disse mais nada. Se fosse há 2 anos, Fei poderia gritar de emoção ao ver um dragão gigante divino como este, assim como os fãs podem reagir ao ver seus super-ídolos. Agora, Fei não reagiu muito, parecia que ele era um caçador que viu uma cobra maior na floresta. O poder e o nível afetam a visão das pessoas. Em vez de Fei reagir a esses dragões gigantes, os soldados e residentes de Duna se ajoelharam e oraram. Os dragões eram criaturas lendárias e mortais como os deuses. Você conquistou a amizade do clã dragão, disse o dragão vermelho. Então, ele sacudiu seu corpo e entregou uma escama de dragão para Fei. Devemos retornar ao nosso clã o mais rápido possível e relatar ao grande líder Jordan sobre a maldade da Santa Igreja. Além disso, devemos salvar nossos irmãos e irmãs cujas almas ainda estão presas. Não podemos retribuir seu favor temporariamente. No entanto, com esta escama de dragão, você pode mandar enviados para a Ilha do Dragão, e o clã do dragão atenderá a um pedido seu. Fei olhou para a escama do dragão vermelho que parecia um fogo ardente e continha o poder do dragão místico, e ele acenou com a cabeça e disse, ok, também espero poder falar com o grande líder Jordan e discutir possíveis parcerias. Estaremos esperando por você na Ilha do Dragão, humano. O dragão vermelho rugiu pela última vez e voou para o céu, levando os outros 18 dragões a voar para longe. Ondulações transparentes apareceram e logo desapareceram completamente no horizonte. Fei observou os dragões partirem. De repente, ele pensou em algo. A guerra entre a Santa Igreja e o clã do dragão. Ela começou com a Santa Igreja querendo capturar dragões e transformá-los em montarias para os cavaleiros divinos. E esse comportamento bárbaro provocou os dragões orgulhosos. No entanto, eu acidentalmente criei uma amizade hoje. Este dragão vermelho parece ter um bom status no clã do dragão. Se pudermos nos aliar ao clã do dragão, o Império da região norte terá outro grupo de amigos poderosos além dos anões, gnomos e elfos. A limpeza posterior foi bastante tranquila e simples. Depois que Fei liberou sua poderosa pressão, os mestres goblins não ousaram se aproximar da cidade e as tropas humanas poderiam lidar com as tropas goblins comuns. A morte dos cavaleiros divinos e de Orton, bem como a prisão dessas dezenas de mestres supremos ao seu lado, significou que a cidade de Duna foi completamente transformada. As forças que se aliaram ao Império da região norte obtiveram a vantagem. Sob o impulso de Gotze, as forças ocultas da Santa Igreja em Duna foram arrancadas por suas raízes. Neste momento, embora algumas pessoas ainda estivessem preocupadas com a potencial vingança da Santa Igreja, eles também tiveram que considerar as vontades de Fei e do Império da região norte. Com a região sul tão caótica, esses mestres não podiam pensar muito. Muitos nobres foram investigados e punidos por seus erros, e muitas tropas foram dispersas e reformadas. Além disso, as zonas de privilégio desnecessárias na cidade foram removidas. Os moradores da cidade relataram muitos agressores e criminosos. Esta foi uma reforma completa. Muitos nobres que viviam o estilo de vida luxuoso e festejavam todos os dias tiveram seus privilégios retirados, tornando-se civis. Até certo ponto,
o Império da Região Norte havia conquistado esta cidade que estava no centro de uma tempestade. Agência de inspeção de alimentos, escritório de patrulha, prisão temporária, sistema de instrutores. Muitas organizações e sistemas dos quais a população da região sul nunca tinha ouvido falar foram criados e os efeitos foram claros. Principalmente a distribuição de alimentos. As pessoas que não queriam contribuir para a cidade não recebiam comida, a comida era distribuída com base no trabalho que as pessoas faziam pela cidade. Essa política foi apoiada por muitos refugiados e civis que viviam na base da sociedade. Com essa política em vigor, mesmo os mendigos que não tinham roupas para vestir poderiam sobreviver, contanto que estivessem dispostos a fazer algo por esta cidade, uma das últimas linhas defensivas de humanos na região sul. Eles não morreriam de fome ou frio. A cidade de Duna, que parecia desanimada e morta, começou a canalizar sua vitalidade interior. Pessoas como Gotzi ficaram chocadas ao ver os jovens conselheiros e funcionários do Império da Região Norte nas várias agências que viraram a cidade. O apoio do povo ao Império da Região Norte disparou, e as pessoas na cidade, que pareciam entorpecidas, gradualmente começaram a sorrir, tornando-se adoradoras do Imperador Humano do Norte. Agora, viva Sua Majestade Alexander, era uma frase que quase todas as pessoas na cidade diziam todos os dias. A Legião de Magos do Império da Região Norte modificou e reparou o sistema de defesa mágica de Iduna. Os instrutores do Império da Região Norte finalizaram a reforma militar, transformando as tropas volumosas e ineficazes em ágeis e flexíveis. Muitas armas mágicas, ferramentas, armaduras e máquinas do Império da Região Norte foram incorporadas às defesas da cidade. As fracas muralhas da cidade que estavam prestes a desabar sob os incontáveis ataques dos goblins tornaram-se inexpugnáveis. Tudo ficou seguro. O número de vítimas nas muralhas da cidade diminuiu drasticamente. Antes, centenas de milhares de soldados humanos morriam todos os dias. Agora, apenas cerca de algumas centenas morreram. Os oficiais originais de alto nível de Duna nunca imaginaram que a cidade pudesse ser revertida em tão pouco tempo. De repente, eles sentiram que sua escolha foi extremamente sábia. Mesmo que o Império da Região Norte fosse uma nova força no continente, seu potencial aterrorizante poderia rivalizar com a Santa Igreja, a força dominante que suprimiu o continente por mais de 1000 anos. Especialmente com a proteção do Imperador Humano do Norte, o mestre humano mais poderoso dos últimos 1000 anos aos olhos de muitas pessoas, a cidade de Duna não poderia ser destruída. Os deuses Goblin não ousaram aparecer, e os mestres supremos de Duna não precisavam se preocupar em lutar até a morte. Todas essas pessoas de alto nível experimentaram a grandeza de serem protegidas. E quanto aos membros reais dos vários impérios que perderam seus privilégios nesta reforma? Ninguém se importava com eles. Seria ótimo se as pessoas pudessem sobreviver na Era do Caos. Seria impossível para alguém sugar o sangue dos outros como antes. Enquanto tudo isso acontecia, a notícia sobre a aparição do Imperador Humano do Norte na cidade de Duna foi espalhada por vários canais de informação. Junto com esta notícia, as pessoas também souberam que este imperador matou 19 cavaleiros divinos semelhantes a eremitas. Essas duas notícias desencadearam uma série de reações em cadeia. A Santa Igreja não aguentou mais e finalmente travou uma guerra em grande escala contra o Império da Região Norte. Perto do Estreito de Nápoles, que era a fronteira entre a região central e a região norte, uma batalha em grande escala aconteceu. O Leão Dourado Lampard do Império da Região Norte liderou a Legião de Cavalaria Mista e lutou contra a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina que Atkinson comandava. O mundo inteiro ficou caótico. Ei, você gosta desta novel?